A coruja e a águia. A coruja e a águia um dia resolveram fazer as pazes. Daqui pra frente, Disse a coruja. você não come os meus filhos e eu não como os seus. Combinado? A águia então quis saber como eram os filhotes da coruja, para que não acontecesse de comê-los por engano. Meus filhos são os mais graciosos do reino da bicharada. Os olhos são 2 pérolas, o biquinho um rubi, a plumagem parece de algodão e o canto é mais afinado que o do bem-te-vi. Fique tranquila. Como não reconhecer seres tão perfeitos? Do meu cardápio eles não farão parte. Assinado o acordo, seguiram cada qual o seu caminho. No final da tarde, a águia deparou-se com um ninho cheio de filhotes. Foi espiar 6 bichinhos pelados, feios de doer, de olhos esbugalhados e um bico desengonçado pendurado num rosto desproporcional. Da coruja que estes monstros não são. A mãe deve tê-los abandonado de vergonha de ter filhos tão feios. Dizendo isso, comeu um por um até chegar ao último. De volta ao ninho, a coruja pôs-se a berrar desesperada. Sua maldita! Você devorou meus filhotes! Seus filhotes? Essa é boa! Você me disse que eles eram uma verdadeira obra-prima da natureza. Seres perfeitos e maravilhosos. Os que encontrei aqui eram monstrengos, horrorosos e desmilinguidos. Em nada se pareciam com a sua descrição. Moral da história: quem ama o feio, bonito lhe parece. O lobo e a ovelha. Uma ovelha estava bebendo água no rio quando o lobo apareceu. De dentes à mostra, ele pôs-se a berrar. Sua ovelha porcalhona, vou devorá-la por sujar a água que estou bebendo. Como posso sujar sua água se estou mais abaixo que o senhor? Ok, Disse o lobo, tratando de achar outra justificativa. então vou devorá-la porque soube que no ano passado você me xingou. Como posso tê-lo xingado se no ano passado eu nem tinha nascido? Tenho apenas 6 meses. Se não foi você, foi seu irmão. Como pode ser meu irmão se sou filha única? O lobo impaciente, vendo que a conversa já ia longe demais para o seu gosto, berrou furioso. Se não foi você, foi seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou alguém da sua família. E nhaque, devorou a ovelha num bocado. Moral da história: contra a força não há argumento. A galinha dos ovos de ouro. Certo casal comprou uma galinha. Aparentemente, uma galinha como outra qualquer. Bico, penas, pés e aquele olhar bobo de galinha. Na manhã seguinte, quando a mulher foi recolher o ovo, levou um susto imenso. Ali no meio da palha havia um ovo, sim, mas não era um ovo como todos que a mulher conhecia. Era um ovo de ouro. A mulher pegou o ovo na mão, cheirou, lambeu, olhou. Não tinha dúvidas. Aquilo era ouro de verdade. Correu acordar o marido. Marido, acorde! Olha o que eu encontrei embaixo da galinha que compramos ontem. O marido acordou, olhou o ovo dourado, pegou, mediu, pesou, lambeu. Mulher, isso aqui é ouro puro. Estamos ricos. A mulher foi logo se adiantando. Se estamos ricos com um único ovo, imagine com o resto do ouro que essa galinha traz na barriga. Vamos logo abrir seu corpo para botarmos a mão na fortuna. O marido, cego de ambição, correu à cozinha, pegou um facão e zás no pescoço da galinha. Que decepção! Dentro dela só havia o que há dentro de todas as galinhas: tripas, sangue, coração, moela, rins.
Os dois continuaram pobres e passaram o resto da vida se acusando. A culpa foi sua, foi sua, foi Não, sua. foi sua, foi sua, foi sua. Foi sua. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. O rato do mato e o rato da cidade. Um rato que morava no mato um dia recebeu um telegrama do seu primo, muito rico, que morava na cidade. Querido primo, venha visitar-me que terei o maior prazer em recebê-lo na minha mansão. Tenho um quarto de hóspedes onde você poderá dormir com um colchão de plumas e travesseiro de espuma. Vou lhe servir comida da melhor qualidade, queijos finíssimos, vinho francês e bolachas que derretem na boca. O rato caipira, encantado com tudo que o primo lhe oferecia, partiu para a cidade no primeiro trem. Chegando ao palacete, viu que o primo não mentira. Um luxo só. Mas na hora do jantar, começou o tormento. Dava um bocado e saía correndo. O que foi, primo? Perguntou o rato do mato quando o ricaço lhe puxou pelo braço. É o gato da madame. Se ele nos vê por aqui, nos come num bocado. Esperaram o gato ir embora e voltaram para continuar a refeição. Mal deram o segundo bocado e outra vez correram para o esconderijo. O que foi desta vez, primo? É o cachorro da madame. Se nos vê aqui, nos devora num bocado. E assim foi a noite inteira. De susto em susto, não conseguiram comer quase nada das maravilhas que estavam sobre a mesa. Pela manhã, o rato rico encontrou um bilhete do primo. Querido primo, adeus. Volto hoje para o mato. A sua casa é muito linda, mas eu não consigo viver desta maneira, com o coração aos pulos. Moral da história: é melhor ser magro no mato do que gordo na boca do gato. A cigarra e a formiga. Durante todo o verão, a formiga se ocupara de recolher alimentos para quando chegasse o inverno. A cigarra, sua vizinha, olhava a amiga trabalhar e lhe dizia às gargalhadas: Ô, formiga, deixa de ser tola. Venha tomar sol, cantar, olhar esta paisagem maravilhosa. Não posso. Dizia a formiga. Tenho que armazenar lenha e alimentos para quando o inverno chegar. As duas passaram o verão desta forma, uma cantando, outra trabalhando. Quando o inverno chegou, a formiga trancou-se em casa com fogo na lareira e comida de sobra para 3 meses. A pobre da cigarra, que havia passado o verão de viola em punho, não tinha onde se abrigar e estava quase morta de fome e de frio quando foi pedir socorro à formiga. Minha amiga, me dê um agasalho e um prato de comida ou morrerei ao relento. Meus ossos estão congelando. Amiga? Ainda ontem você me chamava de tola, agora sou sua amiga. Enquanto eu trabalhei, você cantou. Pois agora dance. E a cigarra morreu ali mesmo, com a violinha nas mãos. Moral da história: primeiro o dever, depois o prazer. A menina do leite. Havia uma menina muito ambiciosa que queria enriquecer o mais depressa possível. Juntou o pouco dinheiro que tinha e comprou uma vaquinha. Ordenhou a vaca e foi à cidade vender o leite. Enquanto caminhava, a menina fazia planos. Vendo este leite, com o dinheiro compro 10 galinhas. As galinhas botam ovos e aí eu terei leite e ovos para vender. Com o dinheiro da venda, compro 2 cabras. Faço queijo e vendo no armazém. Com o dinheiro, compro carneiros. Tosquio os carneiros, vendo a lã e compro terras.
Estava neste ponto quando tropeçou e caiu. O leite esparramou-se pela terra. Não sobrou nenhuma gota para remédio. De boca no chão, a menina chorou pela fortuna que perdeu em tão pouco tempo. Moral da história: quem anda com a cabeça nas nuvens não olha o chão onde pisa. A cegonha e a raposa. Certa vez, a raposa convidou a cegonha para jantar em sua casa. Por maldade, a danada serviu sopa num prato bem rasinho. Como poderia a cegonha servir-se com um bico tão fino e comprido? Ela bem que tentou, mas foi impossível. O máximo que conseguiu foi molhar a pontinha do bico e nada mais. Essa vai ter troco. A cegonha pensou ao voltar para casa morta de fome e de raiva. Na semana seguinte, mandou um bilhete à raposa. Amiga, venha jantar comigo esta noite. No horário marcado, lá estava a raposa lambendo os beiços. Desta vez, o prato principal era grão de milho servido num vaso de gargalo bem fininho, feito de encomenda para o bico da cegonha. Moral da história: não faça aos outros o que você não quer que lhe façam. A tartaruga e a lebre. Certa vez, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. As outras tartarugas riram da cara da pobrezinha. Você está maluca? Apostar corrida com o bicho mais veloz da mata? Você vai perder e feio. Mas a tartaruga não se deixou abater. Deixe estar, deixe estar. No dia marcado, a lebre e a tartaruga se aqueceram e o macaco deu o tiro de largada. Sob aplausos das torcidas, começou a corrida do século. Em menos de 1 minuto, a lebre já estava tão longe que resolveu tirar uma soneca. A tartaruga vai demorar uma vida para chegar aqui. Só que aí aconteceu o que parecia impossível. A lebre dormiu tão profundamente que a tartaruga conseguiu ultrapassá-la e chegou em primeiro lugar. Moral da história: nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar. Os burros e a carga de sal. Um fazendeiro chamou 2 burros e ordenou: Tenho aqui um saco de sal e 5 sacos de esponja. Quero que vocês levem esta carga à cidade. Escolham a que quiserem. O burro que se julgava mais esperto foi logo escolhendo. Eu levo a carga de esponja, 5 vezes maior do que a de sal. Você fica com a carga menor. O burro que carregava o sal ia amaldiçoando o companheiro, pois esponjas são leves como plumas. Ainda que fossem 5 sacos, eles nada pesavam perto do saco de sal. Mas quando chegaram no rio e mergulharam, a carga de sal foi derretendo e ficando cada vez mais leve. Já as esponjas encharcadas passaram a pesar 1 tonelada. Moral da história: algumas pessoas são vítimas das próprias artimanhas. A gralha com penas de pavão. Às margens do lago morava uma gralha que morria de vergonha de ser gralha. Achava-se feia, sem graça, invejava a beleza dos pavões. Certo dia, andando pela mata, encontrou centenas de penas de pavão. Eis aqui minha nova roupa! Cubra o corpo com estas penas e ninguém mais vai se espantar com minha feiura. Com muito capricho, a gralha vaidosa foi colando as lindas penas azuis sobre as suas, pretas, de gralha. Terminada a aprontação, ela se achou maravilhosa. Agora é só encontrar o bando dos pavões, meter-me no meio deles e viver feliz para sempre. Mas assim que ela se aproximou, os pavões descobriram sua farsa
e a enxotaram as gargalhadas. Olhem que gralha ridícula fantasiada com penas de pavão. Olhem o tamanho dela. É de gralha. Olhem os pés dela. É de gralha. Olhem o andar. É de gralha. A quem ela pensa enganar? Fora daqui, gralha horrorosa. Morta de vergonha, a pobre lamentou-se. Nasci gralha e gralha morrerei. O melhor a fazer é conformar-me com meu destino e voltar para minha família. Mas a família não quis saber dela. Existe coisa mais ridícula do que uma gralha tentando passar-se por pavão? Olhem seus pés, são de gralha. Olhem seu bico, seu jeito de andar. E a puseram para fora aos pontapés. A pobre criatura, rejeitada tanto pelos pavões quanto pelas gralhas, teve que viver sozinha até o fim dos seus dias. Moral da história: cada qual com seu igual. A Assembleia dos Ratos. Certa vez, os ratos se reuniram em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema. Até que uma ratazana muito esperta teve a ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviremos o sino e fugiremos a tempo. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem, agora só resta escolher quem dentre nós vai amarrar o sino no pescoço do gato. Os ratos foram saindo de fininho, com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou nenhum na sala. Moral da história: falar é fácil, fazer é que são elas. A raposa e as uvas. Uma raposa vinha andando por um caminho quando avistou uma parreira carregada de uvas maduras e deliciosas, prontinhas para serem devoradas. Pula daqui, pula dali e nada de conseguir apanhar um cacho. Ela era muito baixa para a parreira tão alta. Escada não havia por perto, nem tronco, nem banco, nem nada onde subir. O macaco gozador, vendo a raposa em apuros, comentou com um risinho nos lábios. Bonitas uvas! Devem estar deliciosas! A mim não me parecem grande coisa. Além do mais, veja como estão verdes. Só amadurecem na próxima estação. Ainda bem! Quem sabe até lá suas pernas tenham crescido e você já possa apanhá-las. Moral da história: quem desdenha quer comprar. O macaco e a onça. Certa onça fingiu-se de morta para obter caça mais facilmente. Os trouxas se aproximam e quando todos estiverem presentes, eu dou o bote e tenho um farto jantar. A ideia parecia ótima. Os bichos foram chegando um a um para o velório. Todos estavam ali ao lado do defunto quando chegou o macaco. Fingindo muito sentimento, ele perguntou aos animais. A dona onça já espirrou? Todos sabem que as onças espirram antes de morrer. Ao ouvir isso, a onça soltou um espirro de fazer tremer a casa. Os bichos fugiram apavorados. Não ficou um para o enterro. Moral da história: esperteza demais sempre acaba em burrice. O
lobo e o cabritinho. Uma cabrita foi buscar comida para o filhote, mas deixou-lhe uma severa recomendação. Meu filho, não abra a porta para ninguém. Só abra quando ouvir a minha voz. Um lobo que passava por ali, ao ouvir a instrução, esperou que a mãe se afastasse e bateu à porta. Filhinho, Disse o lobo imitando a voz da cabra. abra a porta que a mamãe chegou. Mas o cabritinho desconfiou e falou lá de dentro. Mamãe, se é a senhora mesmo, mostre-me sua pata. O lobo, não tendo como provar, foi embora sem seu jantar. Moral da história: confie desconfiando. O pica-pau e o jarro de água. Um pica-pau encontrou um jarro muito alto com água fresquinha. Morto de sede, ele tentou beber, mas não conseguiu. Seu bico não chegava ao fundo. Foi quando ele teve uma ideia. Começou a catar pedrinhas que havia por ali e jogá-las dentro do jarro. Conforme as pedras foram caindo, o nível da água foi subindo e ele pôde matar a sede sossegadamente. Moral da história: a perseverança é a mãe de todas as virtudes. Os animais e a peste. Uma peste estava matando todos os animais da floresta. Os bichos resolveram fazer uma assembleia para encontrar uma solução. Um de nós terá de ser sacrificado para aplacar a ira dos deuses, disse o leão. Que seja eu, que sou o mais forte e já fiz mais de 1000 vítimas por estas bandas. A plateia protestou. Nada disso! Vossa Majestade não pode morrer por nós! Então morro eu, disse o tigre, que também já matei mais animais do que as estrelas do céu. Não! A plateia protestou. Um tigre tão valente não pode morrer por nós. O urso também se ofereceu. Eu sou mais velho e não farei falta a ninguém. Jamais! Um urso da sua idade não pode morrer por nós. Até que um burro que estava no canto da sala pediu a palavra. Quem sabe sou eu quem deva morrer por vocês. Uma vez eu comi a couve do quintal do padre. E a plateia bradou a uma só voz. Sim, é você! E o burro morreu por todos eles. Moral da história: aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa. A mula, o velho e o menino. Um velho e um menino foram vender uma mula na cidade. Iam os dois a pé pela estrada, puxando a mula pelo cabresto, quando por eles passou uma velha que achou aquilo um absurdo. Essa é boa! Um velho dessa idade andando a pé e a mula folgadona sem peso algum. Vendo que a velha tinha razão, o velho subiu no lombo do animal e continuou a viagem. Mais adiante passou um jovem e comentou revoltado. Que absurdo! Um velho forte como este montado na mula e um menino tão pequeno andando a pé. O jovem tinha razão. Eles trocaram de lugar. O velho foi a pé e o menino na mula. Não tardou e uma mulher comentou para outra. Essa mula é muito forte. Bem que poderia levar o velho e o menino. O velho resolveu seguir o conselho das mulheres e subiu na mula junto com o menino. Um padre fez o sinal da cruz. Estes dois estão querendo matar o pobre animal. Eles é que deveriam carregá-lo. E assim entraram na cidade, o velho e o menino com a mula nas costas. Por onde passavam, todo mundo ria. Moral da história: quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém.
As duas cachorras. Havia numa casa 2 cachorras, uma falsa e mentirosa, a outra de muito bom coração. Um dia a falsa foi pedir ajuda à amiga. Comadre, meus filhos estão para nascer. Será que você não cederia um cantinho da sua casa para que eu possa tê-los em segurança? Comovida, a cachorra generosa permitiu que a outra se instalasse. Como minha casa não é grande, você entra e eu me ajeito por aí, até que seus filhos nasçam. Obrigada, minha amiga. Agradeceu a falsa, falsamente comovida. A dona da casa dormiu 3 dias na rua. No quarto, ela voltou. Agora que seus filhos nasceram, eu quero minha casa de volta. Oh, mas veja como eles estão fraquinhos. Deixe-me ficar mais uma semana. Está bem, mas só mais uma semana. Decorrido o prazo, lá veio outra desculpa esfarrapada. Meus filhos ainda estão muito pequenos. Dê-me mais um mês. Cada vez que a cachorra boa voltava, a malandra pedia mais tempo. Até que um dia ela deu de cara com 7 cães enormes que lhe arreganharam os dentes. Você quer sua casa? Pois venha tomá-la. E pularam no pescoço da cachorra boa, sangrando-lhe até a morte. Moral da história: expulsa o mal da tua casa antes que ele se fortaleça. Asno em pele de leão. Certa vez, um asno encontrou uma pele de leão na beira da estrada. Ao ver a pele vazia, ele teve uma ideia que lhe pareceu muito interessante. Visto esta pele de leão por cima do meu corpo e serei respeitado como o rei dos animais. Já com a pele, o asno saiu pela floresta cumprimentando a todos que encontrava, com gestos de quem estava acreditando na própria majestade. Mas só ele, pois os outros animais logo descobriram quem estava por baixo da pele do leão. Até que um bando de macacos resolveu acabar com a brincadeira. Que prazer encontrá-lo! Será que daria para o senhor dar um urro daqueles estonteantes que só os leões sabem dar? O tolo do asno estufou o peito, soltou a voz e foi o bastante. Isso não é urro, mas urro! Fora daqui! E o expulsaram a pauladas. Moral da história: quem quiser fingir ser o que não é, deve prestar atenção aos detalhes. O macaco e o gato. O macaco e o gato estavam na cozinha quando entrou a cozinheira e colocou umas castanhas para assar sobre o fogão a lenha. Assim que ela se foi, o macaco lambeu os beiços. Ei, amigo, que tal se comêssemos umas castanhas da patroa? Acho que ela nem vai notar. Boa ideia! Disse o gato, que também adorava castanhas. Então façamos assim. Você, que tem a pata mais jeitosa, sobe no fogão e vai jogando as castanhas para mim. Eu as apanho para saborearmos depois. O gato, muito inocente, subiu na chapa do fogão e foi jogando as castanhas para o macaco, que ia comandando tudo de longe. Pega aquela ali! Agora aquela lá! Eis que de repente chega a cozinheira. O macaco espertalhão saiu correndo com um cesto de castanhas. Ao ver o gato em cima do fogão, a mulher pegou a vassoura e tascou-lhe vassouradas no lombo. Gato ladrão de uma figa! Sai já daí! Mas eu não comi castanha alguma. Ele dizia. Ah, não? Veja suas patas como estão queimadas! Tome, espertinho! E mais o gato berrava e mais a velha batia. Moral da história: os espertos roubam,
Os fracos tomam no lombo. O lobo em pele de cordeiro. Um dia, o lobo teve a brilhante ideia de mudar sua aparência para conseguir alimento mais facilmente. Vestiu-se com uma pele de cordeiro e saiu para pastar no meio do rebanho. Quando o pastor recolheu as ovelhas, ele ficou todo animado. É hoje que enche minha pança. Primeiro como as pobrezinhas, depois a ração que elas comeriam. Mas eis que o pastor veio buscar uma ovelha para comer no dia seguinte, e a primeira que puxou foi justamente o lobo. Ao ver a cara do intruso, matou-o a pauladas. Moral da história: sempre que enganamos os outros, acabamos pagando caro por isso. A raposa sem rabo. Uma raposa andava distraída pela mata quando caiu numa armadilha. Escapou a tempo, mas o rabo ela perdeu para sempre. Começou então a pensar um jeito de disfarçar o vexame de ser uma raposa sem rabo. A única do mundo teve uma ideia. Convocou todas as raposas da mata para uma reunião. Amigas, estive pensando que trazemos esse longo rabo à toa. Além de não servir para nada, ele ainda nos atrapalha nas corridas. Um pedaço de carne balançando para lá e para cá, que só enfeia nosso corpinho tão elegante. Arranquemos fora este rabo à toa. Você está certa, companheira, falou a mais velha. Nosso rabo é muito feio e só atrapalha. Devemos cortá-lo nesse instante. Já que você teve a ideia, que seja a primeira a pô-lo fora. Vire-se para que possamos realizar a operação. Desenxabida, a raposa não teve outra saída a não ser se virar de costas e mostrar o traseiro cotó para as outras, que foram embora às gargalhadas. Moral da história: os espertos, quando dão conselhos, só estão pensando no próprio bem. A raposa e o queijo. Todos sabem que os corvos são os piores cantores da floresta. Não há quem suporte o seu cantar. Certo dia, a raposa estava passando embaixo de uma árvore quando viu lá em cima um corvo empoleirado. Na boca, ele tinha um enorme pedaço de queijo. A raposa teve uma ideia. Amigo corvo, sabe que não há dentre as aves uma que cante melhor que você? O corvo ficou encantado com o elogio. Finalmente alguém reconhecia o seu talento. Continuou a raposa. Será que daria para você deliciar-me com uma de suas melodias? De peito estufado, o corvo abriu o bico e se pôs a cantar. O queijo, claro, caiu bem nos pés da raposa, que saiu correndo sem ouvir a gritaria que o coitado fazia. Moral da história: ai de quem acredita em elogio de inimigo. Liga das Nações. A onça chamou a anta, a gralha e a raposa e fez uma proposta. Que tal se fundássemos a Liga das Nações? Tudo o que caçarmos de hoje em diante será repartido por 4. Desta forma, nunca nos faltará alimento. As outras 3 acharam ótima ideia. Afinal, a onça era a melhor caçadora que havia na região. Por certo, elas sairiam lucrando. No final da tarde, a raposa apareceu com um filhote de gambá. Eis aqui a minha contribuição. Vamos repartir em 4 partes. A onça adiantou-se. A primeira parte é minha, porque sou a mais velha. As amigas concordaram, mas ela não parou por aí.
A segunda parte é minha, porque sou a mais forte. As amigas começaram a achar aquilo esquisito, mas vá lá. A terceira parte também é minha, porque sou a mais valente. Inconformada com a divisão, a raposa pediu a palavra. Calma lá, esta quarta parte é nossa. Afinal, fui eu que cacei o gambá. Ah, é? Disse a onça arreganhando os dentes. Pois venham pegá-lo. Moral da história. Quando os fortes propõem partilha, desconfie. Eles sempre levarão a melhor. O leão, o lobo e a raposa. Eis que o leão caiu doente. Estava para morrer. Todos os animais foram visitá-lo, menos a raposa. O lobo, vendo que a raposa não vinha, foi cochichar no ouvido do leão. O senhor reparou que todos vieram se despedir de Vossa Majestade, menos a raposa? É verdade. Disse o leão zangado. Pois vá procurá-la e a traga aqui imediatamente. O lobo saiu pulando de alegria. Desta a raposa não escapa. Assim que a encontrou, levou-a pelo cangote. Espertíssima, ela foi logo se justificando. Majestade, não me leve a mal. Eu demorei a visitá-lo porque estava atrás de um remédio que sei que vai curá-lo prontamente. É mesmo? Perguntou o leão. E que remédio é este? Pele de lobo ainda quentinha e sangrenta. Ao ouvir isso, o leão deu um salto sobre o lobo e arrancou-lhe a pele, na esperança de ter encontrado um santo remédio. Moral da história. Quem quer fazer os outros de vítima, termina se transformando nela própria. O estômago e os membros. As mãos e os pés, revoltados, foram reclamar com o estômago. Olha aqui, nós plantamos a comida que você come. Colhemos, cozinhamos enquanto você se alimenta sem esforço algum. Pois trate de trabalhar se quiser comer. Fizeram greve e não moveram uma palha depois disso. O estômago implorava, dizia que estava morto de fome, mas os membros respondiam: Se quiser comer, vai trabalhar, vagabundo. Mas aconteceu o que eles não previam. As mãos foram ficando fracas, as pernas mal paravam em pé. O corpo todo definhou a tal ponto que morreria se os membros não tomassem providência urgente. Moral da história. As partes sem o todo são coisa nenhuma. O útil e o belo. Certa vez, um veado, olhando-se nas águas de um lago, pôs-se a maldizer o próprio corpo. Os meus chifres são maravilhosos, mas minhas pernas não combinam com cabeça tão bonita. São grandes demais, finas demais. A natureza foi injusta comigo. Preferia menos pernas e mais galhos. Nisto vem se aproximando uma matilha de lobos. O veado saiu correndo e os lobos não conseguiram alcançá-lo. Quando parou para descansar, matutou. Pensando bem, a natureza não errou. Estes galhos imensos só me atrapalham, vivem enroscando nas árvores. Se não fossem as pernas compridas, eu certamente teria virado almoço de lobo a esta hora. Moral da história. Nem sempre o mais bonito tem mais serventia. Você acabou de escutar Fábulas de Esopo, volume 1. Obra adaptada por Ivana Arruda Leite e narrada por Sandra Silvério. Com participação de Alessandra Mota, Anderson Gorgoni, Arnaldo Santini,
Barros Batista, Camila Maia, Di Ramon, Douglas Soares, Evandro Melo, Fabiana Louro, Gabriel Eusébio, Jereca Nova, Gláucia Macabelli, Gustavo Borali e Tom Bueno. Trilha sonora de Sandra Branca. Edição de áudio Cibele Frasson Batschauer. Revisão final dos áudios Eliane Haderli Paz. Produzida pela Livro Falante em 2022.